Existe uma dor que não sangra, mas corrói. Ela habita em silêncios, nas palavras que ficaram presas na garganta, nas memórias que voltam quando o corpo tenta descansar. É a dor do ressentimento, um tipo de veneno que o tempo não cura, porque ele se alimenta de lembranças. Quem já foi ferido sabe o quanto é fácil reviver o golpe 1000 vezes, mesmo que ele só tenha acontecido uma. Marco Aurélio, o imperador filósofo, conhecia esse campo de batalha invisível. Entre guerras, traições e conspirações, ele descobriu que a luta mais árdua não era contra os bárbaros, mas contra o próprio coração. No silêncio da noite, enquanto Roma dormia, ele escrevia para si mesmo, tentando entender como manter a mente serena quando tudo ao redor clamava por vingança. Em suas meditações, ele deixou um registro do que poucos têm coragem de admitir: que o verdadeiro inimigo não é quem nos machuca, mas o rancor que escolhemos alimentar depois. Para Marco Aurélio, o perdão não era um ato de bondade, era um ato de inteligência espiritual. Perdoar não significava esquecer, mas deixar de carregar o fardo de quem não merece espaço em nossa alma. Pense em quantas vezes você já deu ao ofensor o poder de definir o seu humor, o seu sono, o seu dia. Quantas vezes o passado entrou pela porta da sua mente e tomou o controle do presente. É isso que Marco Aurélio nos alerta. Enquanto reagimos, somos escravos. Quando compreendemos, somos livres. O estoicismo ensina que não temos controle sobre o que os outros fazem, mas sempre temos controle sobre o significado que damos a isso. O perdão, então, é o ponto mais alto da razão humana. Não porque absolve, mas porque liberta. Ele não muda o passado, mas transforma a forma como o passado nos influencia. Este vídeo é um convite para refletir com profundidade. Vamos juntos entender como o pensamento estoico pode dissolver o ressentimento e transformar a dor em sabedoria prática. Vamos ouvir o imperador que governou homens e exércitos, mas descobriu que a conquista mais difícil é dominar a própria mente. Se você já foi traído, humilhado ou esquecido, saiba que Marco Aurélio falaria diretamente a você. Ninguém te faz mal sem o teu consentimento. A ferida só existe enquanto tua mente a cultiva. Prepare-se para uma jornada de introspecção e lucidez. Porque o segredo estoico para perdoar e encontrar paz interior não está em esquecer o que fizeram com você. Está em compreender que nenhuma ofensa pode ferir quem aprendeu a ser invulnerável por dentro. Quando alguém te fere, o primeiro impulso é reagir. Querer se defender, justificar, atacar de volta. É o instinto da autopreservação tentando provar que ainda tem controle. Mas Marco Aurélio enxergava algo mais profundo por trás desse reflexo. Toda reação descontrolada é um ato de servidão emocional. O imperador sabia que a mente humana é um espelho frágil, reflete tudo o que recebe, mas raramente questiona o reflexo. Quando alguém nos insulta, a dor não nasce nas palavras, mas na interpretação que damos a elas. Se acreditamos que fomos diminuídos, a ofensa cresce. Se percebemos que a opinião do outro é apenas ruído, a ferida desaparece. Não é o que te acontece que te perturba, mas o juízo que fazes sobre o que acontece. Essa é a essência do pensamento estoico. A mente, para Marco Aurélio, é o último território de liberdade. Ela decide o que penetra e o que se dissolve. Nenhum insulto é capaz de atravessar uma mente treinada para o discernimento. Quando ele escrevia em suas meditações, Marco Aurélio não estava tentando ser um santo. Estava tentando sobreviver ao caos interno. Ele entendia que se perdesse o controle da mente, perderia o império sobre si mesmo. Por isso, o perdão, em sua filosofia, começa antes do gesto. Começa na escolha de não permitir que o outro defina o seu estado interior. O estoico observa a ofensa como um médico observa a doença.
com distanciamento e análise. Ele entende que o agressor é um homem dominado pela própria ignorância, incapaz de agir de outro modo. Se alguém erra, é porque não sabe o que é o bem, diria Marco Aurélio. E quando você compreende isso de verdade, a ofensa perde o sentido. Perdoar, nesse contexto, é um exercício de poder. Não o poder de dominar o outro, mas de reinar sobre si mesmo. Quando você escolhe não se ofender, você desarma o ofensor. Você quebra o ciclo da violência emocional. O estoicismo não prega a indiferença fria, mas a lucidez ardente. Ele ensina que é possível sentir a dor, mas não se tornar a dor. Que é possível reconhecer a injustiça, mas não ser escravizado por ela. E, acima de tudo, que é possível ouvir o insulto e responder com silêncio. Não o silêncio da covardia, mas o da soberania. Perdoar começa aqui, no domínio da mente sobre o instinto. É a vitória invisível que antecede todas as outras. É o momento em que você entende que a tranquilidade é uma escolha e que ninguém tem poder sobre ela sem o seu consentimento. Para o estoico, a ignorância é a verdadeira raiz da maldade. Nenhum ser humano em plena consciência do bem escolhe o mal deliberadamente. Quando alguém mente, trai ou fere, o faz porque não enxerga o próprio erro. Está cego pelo ego, pela raiva ou pelo medo. Essa é a lente que Marco Aurélio nos oferece. Não existe maldade absoluta, apenas inconsciência em diferentes intensidades. Em um mundo onde o orgulho governa e a empatia é rara, compreender a ignorância do outro é o primeiro passo para o perdão. É o antídoto contra o ódio. Marco Aurélio escreve: quando te irritares com a falta de alguém, lembra-te de que tu também tens faltas. Nessa frase está a desarmonia e a cura, o choque entre o orgulho e a humildade. Ele sabia que a mente humana é falha e que cada um age segundo a compreensão que possui naquele instante da vida. Quantas vezes você já reagiu impulsivamente e depois se arrependeu? Quantas vezes machucou alguém não por maldade, mas por confusão, por medo, por dor? É essa reflexão que Marco Aurélio queria despertar. Reconhecer a própria ignorância é a ponte para compreender a ignorância alheia. O perdão nasce da lucidez, não do esquecimento. Quando você percebe que o outro age segundo o que sabe, e o que sabe é pouco, a ofensa perde o caráter pessoal. O ofensor deixa de ser um inimigo e passa a ser um espelho. Você enxerga nele a mesma fragilidade que existe em você. E quando há reconhecimento da humanidade compartilhada, o ódio simplesmente não encontra mais lugar onde habitar. Marco Aurélio, como imperador, foi traído inúmeras vezes. Homens que ele ajudou tentaram destruí-lo, mas em vez de endurecer, ele refletia: o homem que erra é meu parente, porque compartilha comigo a razão divina. Não posso odiá-lo sem odiar a mim mesmo. Essa visão é radical e libertadora. Ela transforma o inimigo em mestre, o golpe em lição, a ferida em sabedoria. O que chamamos de mal nos outros é muitas vezes o reflexo daquilo que ainda não dominamos em nós. A raiva que sentimos é, em parte, o espelho do nosso próprio orgulho ferido. Quando o ego se dilui, o julgamento se dissolve. E quando o julgamento desaparece, o perdão acontece naturalmente, como consequência de uma mente que vê com clareza. Compreender a ignorância humana não significa justificar o erro, mas compreender sua origem. Significa deixar de responder com ressentimento e começar a responder com consciência. Porque no fim, quem realmente entende o outro não odeia, e quem não odeia é livre. O perdão, na visão estoica, não é um favor concedido a quem nos feriu, é uma decisão tomada em benefício próprio. É o rompimento consciente com o ciclo da dor. Marco Aurélio entendia que o verdadeiro perdão não nasce do coração ferido, mas da mente desperta.
O coração sente, a mente compreende, e somente quando ambos se alinham, a alma encontra paz. A maioria das pessoas imagina o perdão como uma emoção suave, um esquecimento gentil, mas o estoicismo o define como um ato de lucidez, uma escolha racional de libertar-se do que não se pode controlar. Quando alguém te faz mal, o dano termina nele. Só continua se tu o conservas dentro de ti. Essa frase é uma lâmina de sabedoria. O sofrimento não é perpetuado pelo agressor, mas por quem insiste em reviver o golpe. Marco Aurélio acreditava que o perdão é, antes de tudo, um exercício de desapego mental. Quando o ofensor age, ele cumpre sua natureza. Quando você reage, cumpre a sua. A questão é, qual natureza você escolhe manifestar? A do impulso ou a da razão? Perdoar é escolher permanecer senhor de si, mesmo quando tudo em volta te convida a ser escravo das emoções. O estoico não nega a dor. Ele a acolhe, observa e pergunta o que ela veio ensinar. O perdão, então, torna-se uma consequência natural da compreensão. Não é preciso forçar o esquecimento. Ele acontece quando o entendimento se torna maior que a ofensa. Quando a mente vê claramente, o rancor simplesmente não encontra espaço. Marco Aurélio não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo, tentando lembrar que o universo segue uma ordem que não depende da vontade humana. Que cada acontecimento, por mais injusto que pareça, é parte de uma harmonia maior. Ele dizia: aceita o que te acontece, pois está entrelaçado com o destino do mundo. Se tudo acontece como deve acontecer, até a ofensa tem seu lugar, como uma pedra que te faz tropeçar, mas também te ensina a olhar por onde anda. O perdão estoico, portanto, é uma forma de sabedoria ativa. É o ato de olhar para o passado e dizer: não posso mudar o que fizeram, mas posso decidir quem serei a partir disso. É o momento em que a mente se torna maior que o evento. É a vitória silenciosa de quem aprendeu que a paz interior não se negocia, se conquista. E quando esse tipo de perdão acontece, não há mais necessidade de palavras, nem de reconciliação. Há apenas um estado de serenidade, uma leveza que vem de saber que nada externo tem poder sobre o seu centro. Marco Aurélio chamava isso de ataraxia, a tranquilidade imperturbável da alma. O perdão, afinal, é isso, a forma mais elevada de liberdade humana. A dor é o professor que ninguém escolhe, mas que ensina o que nenhum outro mestre é capaz de ensinar. Ela chega sem pedir licença, derruba certezas, rasga o orgulho e força a alma a olhar para o que evitava há anos. Marco Aurélio entendeu isso profundamente. Ele viveu perdas, traições e doenças, mas nunca se colocou como vítima. Para ele, cada ferida era uma lição em disfarce, uma mensagem enviada pela natureza para moldar o espírito. Tudo o que te acontece é natural, escreveu ele. O que vem do universo é parte de ti. Essa frase, tão simples e imensa, contém uma verdade brutal. A dor também faz parte da ordem das coisas. Ela não é um castigo, é um chamado. Quando você sofre, o universo está te empurrando para dentro, para o lugar onde mora a sua real força. O estoico sabe que resistir à dor é o mesmo que se agarrar às chamas tentando apagá-las. É o contato que purifica, não a fuga. Quando aceitamos a dor como parte inevitável da experiência humana, ela perde o poder de destruir. Ela se torna uma espécie de fogo alquímico, que não queima, mas forja. Marco Aurélio compreendeu que o sofrimento não é o fim, é o meio. Que a mente, quando disciplinada, transforma feridas em sabedoria. O obstáculo à ação avança à ação, dizia ele. O que bloqueia o caminho torna-se o caminho. Essas palavras são uma inversão de paradigma. Onde o homem comum vê um muro, o estoico vê um portal. Onde há dor, há a oportunidade de elevar-se acima das paixões. Perdoar quem te feriu
É, portanto, um gesto de domínio sobre a dor. É recusar o papel de vítima e assumir o papel de aprendiz. É entender que o sofrimento que veio de fora agora se tornou um laboratório interno. O que antes era veneno, agora é remédio. O que antes era fardo, agora é ferramenta. Marco Aurélio não apenas suportava a dor, ele conversava com ela. Nas noites silenciosas de Roma, quando as paredes do palácio ecoavam as angústias do império, ele escrevia para si mesmo como quem cura o espírito com palavras. Aceita o que o destino te traz e ama-o. Esse é o cerne do amor fati. Amar o destino. Amar o que acontece, inclusive o que dói. Quando a dor se torna mestra, você deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar: para que isso aconteceu comigo? A resposta muda tudo, porque o sofrimento que tem propósito deixa de ser sofrimento e se transforma em sabedoria. Perdoar é isso, olhar para a ferida e enxergar nela o mapa da própria transformação. A dor é o início do caminho, não o fim. E é através dela que Marco Aurélio encontrou o que todo ser humano busca: a serenidade de quem compreende que nenhuma dor é em vão quando ela te torna mais livre. Grande parte da nossa dor nasce da arrogância de querer que o mundo se comporte como gostaríamos. Queremos que as pessoas reconheçam o que fizemos, que ajam com justiça, que nos tratem como acreditamos merecer. Quando isso não acontece, e quase nunca acontece, sentimos raiva, frustração, decepção. Mas como diria Marco Aurélio, o erro não está no mundo, está na expectativa. O estoico entende que tentar controlar os outros é como tentar segurar o vento. Quanto mais força você aplica, mais ele escapa por entre os dedos. E quanto mais se debate, mais cansa. A mente se torna um campo de batalha contra aquilo que jamais poderá vencer. Marco Aurélio via o universo como uma teia de causas e efeitos em constante movimento. Cada pessoa é um fragmento dessa ordem. Age, fala e pensa de acordo com suas próprias limitações e percepções. Esperar que alguém haja de forma diferente do que é capaz é como exigir que o fogo não queime ou que o inverno traga calor. Ele dizia: esperar que o mal não haja como mal é tão insensato quanto esperar que o figo não produza figos. Quando compreendemos isso, o rancor começa a perder o sentido. Porque percebemos que o outro não nos feriu para nos destruir, mas porque agiu conforme a própria natureza. E a verdadeira sabedoria consiste em aceitar o que está fora do nosso poder e concentrar toda a energia no que está dentro dele. Você não controla as ações alheias, mas controla a forma como reage a elas. Não pode mudar o caráter de alguém, mas pode decidir se deixará esse caráter moldar o seu dia. O perdão, então, não é um ato moral, mas um ato de autodefesa. É uma escolha estratégica de quem entendeu que lutar contra o que é inevitável é o mesmo que se ferir duas vezes. Primeiro pelo ato, depois pela lembrança dele. O estoico prefere gastar sua força onde há resultado. Na construção da própria mente, na lapidação da própria conduta. Marco Aurélio treinava esse desapego todos os dias. Ele sabia que, como imperador, seria criticado, traído e mal interpretado. Mas também sabia que a raiva diante da injustiça o tornaria igual àqueles que o feriam. Quando um tolo te injuria, lembra-te de que seria absurdo pedir a um cachorro que não ladre, escrevia. A frase é dura, mas libertadora. Não porque desumaniza o outro, mas porque devolve o foco ao essencial. Você não tem poder sobre os atos alheios, mas tem poder absoluto sobre a serenidade da sua mente. Perdoar, nesse contexto, é o gesto de quem entendeu o alcance da própria força. É abdicar do controle sobre o incontrolável e redirecionar a energia para o único império que realmente importa, o império interior. E quando essa verdade é compreendida,
O perdão deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural da lucidez. Você simplesmente para de lutar com o vento e aprende finalmente a respirar em paz. Existe uma ilusão profundamente enraizada na mente humana, a de que perdoar é ceder. Que quem perdoa, perde, e quem guarda rancor, se protege. Marco Aurélio destrói essa ilusão com a calma de um cirurgião espiritual. Para ele, o perdão é o ato mais poderoso de liberdade que um ser humano pode realizar, porque rompe as correntes invisíveis que o ligam ao ofensor. Quando alguém te fere, esse alguém planta uma semente de dor dentro de ti. Se você rega essa semente com raiva e lembranças, ela cresce e domina o jardim inteiro da alma. Mas quando decide perdoar, você arranca essa raiz pela base. Não porque o outro merece, mas porque você merece paz. A mágoa é uma forma de escravidão emocional. Você se torna prisioneiro de um episódio, de uma frase, de um rosto. Vive revisitando o passado, esperando que o ofensor reconheça o erro, o que raramente acontece. Marco Aurélio entendeu cedo que esperar arrependimento é entregar a própria liberdade nas mãos de quem te feriu. Ele escrevia: "O homem sábio não busca que os outros ajam como deseja, aceita que ajam como são e segue seu caminho." O perdão, então, é um gesto de autonomia. É o instante em que você olha para trás e diz: "Não preciso mais que o passado me peça desculpas." É a transmutação do sofrimento em clareza. E, no estoicismo, clareza é poder. Marco Aurélio acreditava que a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser escravizado pelo que se sente. O homem que não perdoa é refém de sua própria dor. Reage, repete, revive. Já o homem que perdoa transcende o ciclo. Ele compreende que o outro agiu conforme sua ignorância e que o único domínio possível é sobre o próprio estado interior. Não há poder maior do que permanecer em paz num mundo que tenta te provocar. Perdoar é escolher a calma quando o mundo oferece caos. É escolher sabedoria quando o ego pede vingança. É um ato de revolução íntima, a vitória do espírito sobre o instinto. E quando essa liberdade se instala, o perdão deixa de ser um esforço moral e se torna um estado natural da alma. Você não precisa mais decidir perdoar, porque já não existe dentro de você nada que precise ser vingado. A ferida cicatrizou e no lugar dela ficou uma lição. Marco Aurélio viveu em meio à guerra, mas sua mente permaneceu em paz. E esse é o verdadeiro sentido do perdão estoico: não mudar o passado, mas impedir que o passado continue te governando. Perdoar é se libertar. E essa liberdade é a essência do estoicismo, a vitória invisível que só os fortes conquistam. A paz não chega quando tudo ao redor se acalma. Ela surge quando você entende o que antes apenas sentia. É o instante em que o sofrimento ganha sentido e o coração deixa de lutar contra o inevitável. Essa é a paz que Marco Aurélio encontrou. Não a paz da ausência de conflitos, mas a paz da presença de sabedoria. Durante anos, ele observou o caos de Roma, as guerras, as traições, as mortes. E ainda assim, suas meditações são escritas com serenidade, como se falasse de dentro de um templo silencioso. Ele compreendeu que a vida é um fluxo contínuo, onde cada evento tem um propósito invisível, e que resistir a esse fluxo é o que cria sofrimento. O universo é transformação, a vida é opinião, dizia. A mente é o filtro que transforma dor em sabedoria, ou sabedoria em dor. Quando a compreensão chega, o perdão não é mais um esforço, é uma consequência natural da visão ampliada. Você passa a enxergar o ofensor não como um vilão, mas como uma peça no tabuleiro do destino. Sem ele, talvez você nunca tivesse despertado. Talvez ainda estivesse dormindo nas ilusões do ego, acreditando que o controle é segurança e que a vingança é justiça.
Marco Aurélio ensinava que a compreensão é o verdadeiro templo da alma. Porque quando compreendemos, deixamos de reagir. Quando compreendemos, deixamos de exigir que o mundo se comporte conforme nossos desejos. E quando deixamos de exigir, finalmente descansamos. O estoico não busca um mundo perfeito, busca uma mente inabalável. Ele entende que cada pessoa é o resultado de infinitas causas e que lutar contra isso é o mesmo que lutar contra a maré. Aceitar o que é não significa ser passivo, mas ser sábio. Significa não desperdiçar energia tentando mudar o que não depende de nós, mas canalizar essa força para o que realmente podemos moldar. O próprio caráter, o próprio olhar, a própria resposta. A paz que vem da compreensão não é barulhenta. Ela não precisa de justificativas nem de testemunhas. É o silêncio interno de quem não carrega mais culpas nem cobranças. É o momento em que você entende que a vida é imperfeita e, ainda assim, perfeita em sua imperfeição. Marco Aurélio chamava isso de harmonia com o Logos, a ordem racional do universo. Quando você perdoa porque compreende, você se alinha a essa ordem. Você não luta contra o destino, caminha com ele. E nesse caminhar percebe que tudo o que aconteceu tinha um propósito, te ensinar a não ser prisioneiro de nada, nem de ninguém. A compreensão é a última forma de perdão, e a paz que vem dela não depende do mundo, porque agora o mundo inteiro habita dentro de você. Perdoar não é apagar a história, é escrever um novo capítulo com consciência. É o gesto silencioso de quem decide que o passado não será mais o senhor do presente. Marco Aurélio nos ensinou que o maior poder do ser humano é o poder sobre si mesmo. Enquanto muitos tentam dominar reinos, ele dominou o próprio coração. Enquanto outros buscavam vitórias externas, ele buscava uma vitória interior. A vitória sobre o ressentimento, sobre o orgulho, sobre o ego ferido. O perdão, para o estoico, é a mais nobre das conquistas, porque ele dissolve o que aprisiona e amplia o que somos. Quem perdoa não se torna fraco, torna-se impenetrável. Nenhuma palavra, nenhum olhar, nenhum ato alheio pode mais perturbar a mente de quem compreendeu o valor da serenidade. A dor, a ofensa, a traição. Tudo isso se torna pequeno diante da grandeza de um espírito que aprendeu a transformar o sofrimento em sabedoria. Aquele que perdoa vê o mundo como um mestre vê seus alunos, com paciência, com empatia, com distância suficiente para não se contaminar com a ignorância alheia. Marco Aurélio, escrevendo sozinho em seu quarto, talvez não imaginasse que suas palavras atravessariam séculos. Mas é isso que torna sua filosofia eterna. Ela não fala apenas sobre Roma, fala sobre nós, sobre as guerras internas que travamos todos os dias e sobre a paz que podemos escolher, agora, neste instante. Você pode continuar preso ao que fizeram com você, ou pode caminhar em liberdade. Você pode repetir a dor, ou pode quebrar o ciclo. Perdoar não é esquecer, é se tornar maior do que o que te feriu. O segredo estoico para perdoar e encontrar paz interior não está nas palavras de um livro antigo. Está dentro de você, esperando o momento em que decidir parar de lutar contra o que já passou e começar a viver o que ainda pode ser. E se as palavras de Marco Aurélio tocaram algo em você hoje, lembre-se, a filosofia não serve para ser admirada, mas praticada. Inscreva-se em O Oráculo Estoico para continuar essa jornada de lucidez, força e liberdade interior. A mente é o verdadeiro império, e o perdão é a sua coroação silenciosa.